Oi, pessoal, tudo bem? Nossa, acho que deve fazer mais ou menos anos que eu não faço uma live. Mas diante de tudo que tá acontecendo, eu achei importante eu estar aqui e esclarecendo algumas coisas. Recentemente, bom, em primeiro lugar eu quero dizer que eu não tô aqui pra... Porque as pessoas acham que agora vai começar a parte do vitimismo. Não. Eu tô aqui só pra realmente esclarecer, porque meu telefone não parou desde do post que eu fiz a respeito de pedir ajuda, né? E pedir emprego aqui nesse recomeço em Orlando. Mas eu venho de uma família que, assim, você ajudar, você ajudar é um ato de empatia. E você pedir ajuda é um ato de humildade. Então, o que eu fiz pra mim é a coisa mais normal do mundo. E que pra muita gente que eu tenho acompanhado aqui, isso é vergonhoso e pra outras pessoas isso é nobre. Então, eu tô aqui para essas duas partes, porque eu acredito que se as pessoas entenderem um pouquinho da minha história, elas vão entender realmente quem é a Simone, né? Porque a gente nesse meio, a gente tá suscetível a passar por várias coisas, né? E nem sempre a gente tem a possibilidade de se explicar. E como eu usei o meu espaço para fazer o que eu fiz, né? Que é a coisa mais normal do mundo para mim, eu tô usando o meu espaço agora aqui para falar com vocês. Dito isso, eu falo muito, tá? Não sei se eu vou saber me expressar em tudo que eu realmente desejo falar, mas eu quero deixar isso aqui, porque assim, tem muita gente me ligando, me pedindo entrevista pra falar o que tá acontecendo e bababá. Então, a quem interessar, eu vou deixar essa live aqui, os veículos de comunicação, enfim, porque eu realmente estou muito focada no que eu vim fazer aqui. E eu preciso me estabelecer, então pouco tempo que eu tenho, assim, e o tempo que eu tenho aqui, eu preciso correr atrás dos meus objetivos. Então vamos lá. Quem é a Simone Gutierrez? A Simone Gutierrez é uma artista que nasceu no palco. Eu sou bailarina, eu faço dança desde os meus 3 anos de idade, então eu praticamente nasci no palco, né? Eu sou cria do palco. E eu sempre falo em todas as entrevistas que eu dou, eu não sou celebridade, eu sou artista do processo, eu sou artista daquelas pessoas que estudam, daquelas pessoas que vão atrás do seu objetivo, que procura melhorar, que faz curso, enfim, que batalha. Às vezes, para certos artistas isso é mais rápido, para outros demora um pouco mais, enfim. Eu sou atriz por acidente. Sou cantora também por acidente, porque a minha formação é em dança. Eu estudei a minha vida inteira para dançar, para ser professora ou até para eventualmente ter uma escola de dança, dançar numa grande companhia internacional, nacional, enfim. Então, minha vida inteira eu estudei para ser bailarina. Mas eu nunca tive físico para isso. Eu sempre fui a gordinha boa que dançava na frente. E isso nunca me limitou, como nada na minha vida me limita, porque eu sempre fui muito resiliente. Eu venho de uma família que não é uma família miserável e pobre, mas não é uma família rica, não é uma família de muitos recursos, não é uma família de posses que tem milhões e que vai me deixar de herança. Então eu sempre tive que batalhar muito, muito por tudo que eu tenho na minha vida. Dito isso, eu comecei a dar aula com 14 anos de idade, porque eu já sabia que era isso que eu queria fazer na minha vida. Eu queria viver da minha arte, queria dançar e correr atrás. Desculpa, me emociono porque é uma história bem longa assim, mas eu quero contar. E comecei a dar aula com 14 anos de idade, eu brigava com a minha mãe e falava, mãe, me leva, porque se você não me levar, eu vou sair da escola e vou sozinha, porque eu quero dar aula, eu quero ensinar as pessoas, enfim, é isso que eu gosto de fazer. Quero ser bailarina. E aí dei aula até os meus 22 anos.
Com o dinheiro que eu dava das aulas, sustentava minha família. Sustentava assim, né? Ajudava na renda da família, porque meu pai sempre trabalhou, minha mãe sempre trabalhou também, minha mãe é mais do lar, meu pai já foi caminhoneiro, já teve lanchonete, enfim. Vida de uma pessoa, vindo de uma família que tá em busca de tá sempre melhorando na vida. Então, sempre dei aula de dança para me sustentar. E aí, quando eu vi uma possibilidade de alçar voos maiores, foi muito engraçado, porque eu tinha a possibilidade de fazer uma audição em São Paulo com a Fernanda Chama. E foi muito legal, porque até eu chegar na audição, aconteceu tanta coisa, que quando eu cheguei, a audição já tinha acabado. E aí a Fernanda... Eu tava tentando falar com ela pelo telefone, né? E a Fernanda falou assim, eu sei quem é você, a menina doida que fica me ligando, não sei o que. A audição já acabou. Eu falei, não, você não tá entendendo. Eu tô aqui porque eu quero ficar aqui, eu quero dançar, e eu não tenho condição de pagar. Eu quero ficar aqui e eu preciso da bolsa pra poder fazer aula com você e pra poder ficar aqui em São Paulo, que é um sonho que eu quero realizar pra crescer na minha profissão. Porque o meu sonho, na verdade, era entrar no Balé da Cidade de São Paulo. Mas o Balé da Cidade de São Paulo, que na minha época era uma companhia que você era remunerado, né? E era um salário que você conseguiria se sustentar vivendo da sua arte lá em São Paulo, era a medicina da dança. Era uma vaga para 5 mil bailarinos incríveis. E eu era boa, mas nem tanto, né? Enfim, não conseguia entrar. E aí, como eu não conseguia entrar no Balé da Cidade de São Paulo, eu, mais uma vez, fui me jogando, porque eu nunca desisti, né? Eu sou assim, quando eu quero uma coisa, eu vou até o meu limite. Se o meu limite me faz voltar pra trás, eu volto pra trás sem problema nenhum e começo de novo. E foi o que aconteceu. Fui, fiquei em São Paulo, batalhando pra ficar lá, dançar e não sei o quê. Tinha dias que eu não tinha dinheiro pra comer. Se não fosse a Fernanda Chama me dar uma grana pra eu chegar até as aulas, eu não iria pra aula fazer. E eu dava uns truques. Nessa época eu já tava meio que sendo atriz já, porque eu dava uns truques bem legal, assim. Desculpa, todo mundo vai saber agora, mas é um caso engraçado. Eu tô contando isso pra vocês entenderem o meu nível de resiliência. Eu tinha 10 reais e com esses 10 reais eu tinha que passar o dia, então eu morava, sei lá, no Butantã e tinha que ir pra Paulista. Aí eu pegava o ônibus no Butantã, subia ali a Avenida Rebouças até a Paulista, mas quando chegava lá na Rebouças eu falava, motorista, por favor, você pode me falar onde é a avenida tal, uma avenida lá do Butantã? Ele falou, mano, você pegou o ônibus lá. Eu falei, ai, pelo amor de Deus, deixa eu descer, porque eu só tenho dinheiro pra uma passadinha. Eu não tinha passado na roleta ainda, né? Aí descia, fazia aula ali na região da Paulista, que era onde eu fazia aula na época, e pra voltar pra casa dava o mesmo truque, porque os 10 reais eu usava pra o quê? Comer. Beleza, e assim foi durante muito tempo, em São Paulo, eu na batalha, fazendo, até que consegui trabalhar, a Fernanda me deu emprego, a gente fazia muitos eventos, com isso eu fui ficando muito tempo em São Paulo, e aí começaram a vir os musicais. E os musicais foi uma oportunidade de emprego, né, no Brasil, para muitos artistas. Mas eu não tinha conhecimento nenhum. O único conhecimento que eu tinha era de dançar. E eu sabia que eu era afinada porque eu sempre brincava nos espetáculos que eu fazia, cantava alguma coisa. E eu, como bailarina, eu tenho um ouvido muito bom, sou afinada, né? Então, eu cantava muito em karaokê. Então, eu sabia, imitava cantoras, imitava a Mariah Carey, fazendo aqueles agudinhos. Imitava o Edson Cordeiro, achando que era a Cássia Eller no I Can't Get No Satisfaction. E a parte da Rainha da Noite eu jurava que era a Cássia Eller, mas era o Edson Cordeiro, que eu fui saber muitos anos depois. Enfim, imitava e sabia que se eu fosse pra uma audição, eu conseguiria cantar alguma coisinha. E me joguei nas audições de teatro musical. E aí, depois de muitos nãos, né, depois de não passar em vários, eu consegui entrar pro Les Misérables, que foi meu primeiro musical em São Paulo, em 2000.
E quando eu comecei a fazer a peça, eu quase surtei, né? Porque eu percebi que nos meus testes eu tava fazendo qualquer coisa mesmo, menos o que se tratava o Les Misérables. E aí, lá pelas tantas, como eu sou uma pessoa que eu sou muito... Eu gosto muito de conquistar as minhas coisas, eu fiquei com aquilo na cabeça e falava, gente, alguém me colocou aqui porque é meu amigo, porque as pessoas sabiam que eu tava precisando de trabalho, né? E aí eu achava que as pessoas estavam me ajudando de alguma forma e que eu não tava entrando no trabalho por meritocracia. Porque assim, pra você ter uma ideia, na audição... na audição do Les Misérables, eu fui com uma plataforma gigante, com cílios postiços de drag queen, assim, porque a música que eu tinha cantado era Lovely Ladies, que era a música das prostitutas, né? E eu achava que era uma prostituição glamourosa. E no processo, no laboratório da peça, eu acabei descobrindo que era uma prostituição pesada, as pessoas vendiam dente, cortavam cabelo, enfim. Essa foi uma. E no processo todo, cada vez que eu fazia, que eu lembrava da minha audição, eu falava, meu Deus, por que eu tô aqui? Por que ele me colocou aqui? E lá pelas tantas descobri que eu, com o meu diretor na época, o Ken Caswell, que eu, nossa, aprendi muito, porque ele era um amante do teatro musical, ele era do Royal Shakespeare, alguma coisa, da companhia do Shakespeare lá em Londres. E aí eu fiz o cara, porque eu não falava inglês, né? Eu fiz o cara chegar lá e perguntar pra ele por que ele tinha me passado, porque eu fiz tudo errado. Eu fiz tudo errado, eu não sei por que você me colocou aqui, quem foi que pediu pra você me colocar aqui? Imagina, louca, falando assim com o diretor da Broadway de Londres, depois de passar pra um musical que tava inaugurando um teatro. Enfim, completamente maluca. Só sei que ele virou pra mim e falou assim, olha, meu amor, ele ouvia, né, eu falando e o cara traduzindo pra ele, e ele só ria, né, ele sempre muito elegante, assim, né, inglês, né, muito elegante, ria. Aí ele falou assim, que era pra ele falar pra mim, que quando ele viu minha audição, quando ele me viu no teste, eu lembrava muito uma amiga dele, muito talentosa, que era uma comediante, e que era muito louca. E ele falou assim, que se ele fosse eu, que eu pensava em seguir essa linha de atuação, que era pra eu ir pra comédia, porque eu era muito louca. E que ele me colocou no Les Misérables porque ele precisava de uma louca no elenco e eu era a louca perfeita pra ele. E aí começou a minha trajetória nos musicais, que foi por meritocracia também. Não conhecia ninguém, tinha amigos que faziam, na época eu trabalhava no Brooklyn Restaurante, enfim. E eu entrei no lugar das pessoas que saíram pra fazer outros musicais no Brooklyn. E ali foi minha escola, e eu só era garçonete na época, eu nem trabalhava como cantora no restaurante, porque o meu teste de cantora foi horrível. Eu cantei New York sapateando, e falei que eu era... colocava o pé na cabeça e comia fogo. Imagina, você acha que a mulher ia me dar um emprego no casting? Jamais. Aí ela, no dia que inaugurou, faltou uma garçonete, e o Tumura, uma pessoa que me faz muita falta, tava trabalhando, tava no casting, né, dos cantores do Brooklyn. E ele falou, Simone, você tá de preto? Vem pra cá porque estão precisando de uma garçonete aqui. Eu sei que você tá precisando de trabalho pra ficar aqui em São Paulo. Então vem, que se eles gostarem de você pelo menos fica aqui de garçonete. Aí eu fui e os caras gostaram do meu trabalho como garçonete e fiquei ali trabalhando de garçonete durante o começo. Mas aí, como veio o Rent, que foi o primeiro musical da Broadway que eu acho que veio pro Brasil, realmente, assim, conhecido da Broadway, veio pro Brasil, saiu metade do elenco que tava lá cantando e eu já, como era bailarina, já sabia todas as coreografias e ouvia muito, né, as músicas. Então já ali eu comecei a exercitar a minha voz, né, a tentar cantar, mas não tinha técnica nenhuma. Acabou que um dia
a diretora do show me ouviu imitando a Mariah Carey e falou, você vai cantar se você se der bem, você vai entrar pro casting de cantor. Menina, agarrei aquilo com unhas e dentes. E eu falei, mas você tá maluca? Porque eu cantava... Eu não falava inglês, então eu cantava. I'm a hero, feels the look inside your heart. You haven't had to be afraid of what you want. Captou? Era nesse nível. Mas eu falei pra ela, você é maluca? E era um restaurante que ia muita gente americana, né? Ia muito estrangeiro, porque era um restaurante luxuoso, enfim. Muita gente ia saber que eu não tava falando inglês. Ela falou, não, fica tranquila, se eu te ponho na última entrada, que tá todo mundo bêbado, ninguém nem vai saber que você não sabe cantar inglês. E foi aí que eu consegui meu trabalho como cantora. E eu fiquei 1 ano cantando Memory do Cats, achando que a menina do Memory era jovem. No Flapas Tanto eu descobri que ela era pobre, velha e feia. E aí entrei pro universo dos musicais. Comecei a entender, comecei a me apaixonar. E foi onde eu me joguei nas audições. Minha primeira audição foi o Lemis, entrei pro Lemis. E daí começou a minha trajetória nos musicais. E eu fiz 10 anos de ensemble, de substituta de personagens, porque cantava e dançava, né? Já era um plus. E só depois de 10 anos que eu consegui a minha primeira protagonista, que foi a Tracy, no Hairspray, que assim, foi o divisor de águas na minha carreira, a Tracy da primeira montagem, que foi o divisor de águas na minha carreira, que a minha carreira é antes do Hairspray e depois do Hairspray. Que antes do Hairspray, ninguém sabia que eu existia, entre aspas, né, do grande público, porque dentro do teatro musical, no meio do teatro musical, eu era bem conhecida e era tipo um coringa, né, fazia de tudo. E isso foi a minha sorte, porque eu acho que se eu tivesse feito Hairspray 10 anos antes, eu não teria feito tão bem como eu fiz e não teria me tornado o que eu tornei. Então, eu já tinha muita bagagem ali. Perceberam? Falo muito, mas eu quero falar. E aí eu comecei a minha trajetória como uma atriz de musical, me apaixonei e fui audicionando, fazendo teste. E quando eu fiz o Hairspray, né, Hairspray me projetou, né? Depois do Hairspray fui chamada para fazer novela, fui chamada para fazer cinema, série, tudo que você pode imaginar. Então eu fiquei famosa por causa do teatro, né? Eu fiquei famosa, né? Porque as pessoas iam no teatro ver o meu trabalho e me chamavam para fazer as coisas. Aí eu fui tendo vários convites e era assustador porque eu não entendia nada de televisão. Então a primeira novela foi... Eu tive a honra de trabalhar com gente incrível como Fernanda Montenegro, Araci Balabanian, Irene Ravache, que com ela eu consegui até nota 10, né? Porque na época era muito bom conseguir nota 10 da Patrícia Kogut, sem dizer uma palavra, porque a minha personagem era Regininha. Regininha não, Lurdinha. Regininha foi outra. Era Lurdinha, e a Lurdinha, toda vez que ela ia tentar falar, ninguém deixava, porque o engraçado era isso, né? E aí começou todo mundo a pedir pra falar, e o Silvio de Abreu, que foi meu padrinho, a pessoa que acreditou, assim, no meu potencial, me colocou numa novela das 9, sem falar absolutamente nada. Fiquei acho que uns 150 capítulos sem falar absolutamente nada. Me ligou e falou assim, Mone, todo mundo quer que você fala, mas o engraçado é você não falar, então topa falar pra caramba, porque aí vai ser engraçado. Ninguém deixa você falar porque você fala muito. Eu sou assim até hoje. Aí eu falei, tava topando tudo, né? Primeira novela, topo, fiz. E aí ele pegou, fez eu falar pra caramba, aí foi outro boom, enfim, sucesso. Aí fui emendando uma novela atrás da outra, aprendendo muito. E a última que eu fiz foi Órfãos da Terra, que foi em 2019, que também foi uma novela incrível. Foi, acho que meu primeiro papel semidramático, né? Que eu tinha que chorar, e foi um tormento pra mim, porque eu sou uma pessoa muito difícil de chorar, assim. Pra eu chorar ou tem que me emocionar muito, ou tem que
acontecer muita desgraça, assim, né? E eu não tinha técnica nenhuma, assim, em relação a isso, né? Eu fui aprendendo com as pessoas que estavam ali trabalhando comigo. E aí fui terminando Órfãos da Terra, já estava inclusive com outros trabalhos engatilhados, tudo. Mas aí veio a bendita pandemia, né? Bendita não, maldita pandemia. E a pandemia mudou a vida de muita gente, muita gente. Imagina assim, eu era uma atriz global que tinha um puta salário assim, né? Na minha régua, né? Porque o meu salário era excelente na minha régua, mas hoje eu vejo que era um salário normal. E aí, quando veio a pandemia, você que tem um salário normal, do nada fui a zero. Como muita gente na pandemia. E a sorte, que eu abençoadíssima, o pouco que eu consegui com fruto do meu trabalho foi dar uma casa digna para os meus pais. A sorte que durante a novela eu estava no processo de fazer, né, de melhorar o lugar onde eles moravam, porque a casa onde os meus pais moravam não tinha nem janela, só tinha uma porta, porque eles moravam no fundo de uma lanchonete, que era a lanchonete do meu pai, que aí ele fechou, né, e para gerar uma renda ele acabou alugando o salão. Então a parte de trás onde era a cozinha, ele fez uma casa para ele. E aí eu peguei, como eu consegui guardar um dinheiro dessa última novela, eu falei, vamos reformar e vamos fazer uma casinha melhor para vocês viverem melhor aqui. E quando eu tava fazendo Órfãos da Terra, eu comecei, bem no comecinho, assim, eu tinha muita vontade de ir para os Estados Unidos para estudar teatro musical, que é a minha paixão. Então eu queria muito ir para Nova York estudar. E aí eu queria tirar um visto de estudante, procurei uma advogada, né? E aí, nesse processo, ela me aconselhou a tirar um visto que eles chamam de habilidades extraordinárias, que você tem que comprovar que você é muito boa no que você faz, e você tem que comprovar aqui para os americanos que você é relevante para eles, né? Que você pode acrescentar para eles com a sua arte, né? Com o seu ofício. Então você tem que provar de várias formas. Se vocês entenderem, meu processo tinha mais de 5.000 páginas que você tem que traduzir, juramentada, enfim. E eu gastei uma grana. Eu vendi meu apartamento que eu tinha em São Paulo pra poder começar. Aí, como já tinha o lance da internet, eu vim morar em Ribeirão com os meus pais, e com o dinheiro do apartamento eu comecei a dar entrada nesse visto. E quando eu fui aprovada, depois de comprovar tudo, né? Graças a Deus eu tinha o Claude Smith, que era um diretor da Disney aqui, que eu trabalhei em muitos espetáculos da Disney no Brasil, me ajudou, deu uma carta de recomendação. Jeff Whitening, que foi outra pessoa que me ajudou muito aqui, foi o diretor do Hairspray na primeira montagem, também deu uma carta de recomendação, porque até isso você precisa, né? Você precisa dar uma carta de recomendação de pessoas daqui que gostam do seu trabalho, que falem assim pro consulado que se realmente você vier pra cá, eles têm muita vontade de trabalhar com você. E foi muito, acreditem, foi muito mais fácil conseguir a carta de recomendação com esses 2 diretores americanos do que com os diretores brasileiros que eu trabalhei aí. Porque eu consegui, né? Eu consegui com muitos diretores aí também. Mas assim, eu tive que escrever minha carta. E aí eles só assinaram. Então assim, e os 2 daqui falaram coisas... Tanto que assim, quando eu fico meio deprê, eu até comentei com o Claude, porque eu acabei tendo contato com ele aqui. Eu comentei com ele, eu falei, nossa, Claude, quando eu tô mal, assim, eu pego sua carta e leio, porque eu falo assim, nossa, cara, ele me conhece, né? Eu sou essa pessoa aqui. Enfim, desculpa. Aí, eu vim pra cá, né? Porque, na verdade, assim, eu fui aprovada pra ter um visto de residência
e de trabalho aqui. Um visto dificílimo que eu consegui por causa do meu currículo, né? Por causa de tudo que eu já tinha feito aí no Brasil, tudo. Tudo. Enfim, fui aprovada. Só que começou a pandemia. Quando meu visto saiu, a pandemia começou um mês depois. Fechou tudo e eu não podia vir pra cá. Quer dizer, na verdade, eu fui aprovada e eu ainda tinha que fazer a entrevista, né? A entrevista no consulado. Mas aí eles brecaram e a gente não sabia o que ia acontecer, né? Foi tudo uma incerteza. Eu, graças a Deus, fui abençoada. Tinha minha casa, né? Não pagava aluguel, morava com os meus pais. Mas eu tinha muitos amigos que me virei como todo mundo, dei aula online, porque ninguém podia trabalhar, né? Os artistas não podiam trabalhar. A gente depende do público, né? E a gente tava como é que fala? Um isolamento social. A gente não podia chegar perto, às vezes a gente não chega perto até de um familiar, né? Que dirá entrar num teatro, que dirá entrar num local de gravação, né? Como todo mundo me virei, dei aula online, enfim. Perdi muitos amigos, perdi familiares. Tinha amigos que estavam passando muita necessidade. Mas Simone é abençoada. Tinha família, tinha amigos, né? Eu dava aula online pra academia, onde eu sempre fiz aula a minha vida inteira, né? E a Luciana Junqueira, né? Que é a Luciana Junqueira, que é a diretora da escola, me ajudando, enfim. Passamos dessa fase, abriu as fronteiras, me chamaram para fazer a entrevista do consulado. A minha entrevista do consulado, gente, foi muito engraçado. Porque eu cheguei, ela tava muito nervosa, né? E eu não tinha... quem conseguiu dinheiro pra eu ir pro Rio de Janeiro fazer a entrevista foram os meus amigos que me compraram a passagem, porque eu não tinha grana. Não tinha mais grana pra ir. Compraram a passagem, fui pro Rio de Janeiro. Aí fui lá e eu tava muito nervosa, que eu falei, ai meu Deus, eu gastei uma grana nesse visto, se eu não passar, né? Morrer com um apartamento. Mas tudo bem, vamos lá. Se você tá tendo essa possibilidade, vai até o fim. Fui. A minha entrevista, porque toca um terror, né? Fala que você vai entrar numa sala, falar, e que você tem que falar as coisas certas, não sei o que. Aí eu entrei na sala pra fazer a entrevista do visto, era uma consuleza. O meu processo tava do lado dela, assim, mais ou menos um pouco assim, na cabeça dela. Aí ela tava sentada, ela olhou assim pro processo, ela falou, isso é seu? Isso é seu? Que ela tinha um sotaque meio inglês, assim. Isso é seu? Eu falei, acho que é, né? Aí ela falou... Aí ela olhou pra mim e falou assim, o que você quer fazer nos Estados Unidos? Aí eu falei, olha, eu sempre tive um sonho de estudar nos Estados Unidos, eu sou apaixonada por teatro musical. E eu quero não só me especializar, mas também contribuir com a minha arte no país de vocês. Porque eu amo teatro musical, sou apaixonada e eu quero trabalhar com isso. Aí ela fez assim, ó, pá, em cima da mesa, olhou pra minha cara e fez assim. Aí eu ainda virei antes e falei assim, meu sonho é fazer um musical, cantar na Broadway, né? Aí ela olhou pra mim assim, carimbou, eu falei, não, ferrou-se. Falou merda, né? Não vai ganhar o visto pra ir pra lá. Aí ela bateu o carimbo assim, olhou pra minha cara e falou assim, um dia eu vou te ver na Broadway. Cara, aquilo eu chorava, porque como eu falei pra vocês, não sou de chorar muito, mas quando eu me emociono eu choro pra caramba. Eu chorava, eu falei, really? Aí a louca, really? Que era uma das poucas palavras que eu falava. Really? Eu vou pra lá? Lógico, não sei o que, muito sucesso. Minha entrevista durou 2 minutos. Tô aprovada pra ir pros Estados Unidos, eu tenho green card pra trabalhar, morar e, enfim,
né? Com a bênção de você poder voltar e ver ver sua família, porque muita gente vem pra cá em busca de melhorar a vida e vem sem status, né? Porque existem as pessoas que são ilegais, que vêm de formas ilegais, e existem as pessoas que vêm com visto e aí não vai embora e fica, que eles chamam aqui de sem status, né? Sem poder exercer uma profissão, sem poder trabalhar, né? Então, não chega a ser ilegal, eles são pessoas sem status para estar aqui exercendo algumas funções. Mas elas preferem vir para cá, ficar sem status, ficar longe da família, porque se você volta, você não pode voltar para cá. E aqui, às vezes, eles têm condições melhores de vida, porque assim, o que me pegou muito nessa repercussão toda foi quando eu falei, né? Porque eles me chamaram pra dar uma entrevista e eu tô falando exatamente como eu tô falando aqui com vocês. E aí, muitas vezes a mídia distorce muitas coisas, muitas pessoas colocaram muito do que eu falei, muitas pessoas distorceram. E aí, o que eu fiquei passada foi que você fazer uma profissão, né? Você exercer uma profissão que não é a sua e que na cabeça das pessoas seja uma profissão menor, te torna um desgraçado na vida, né? E eu não acho que é isso. Eu acho que a gente tem que correr atrás do que a gente quer e como eu falei, todo trabalho é digno. Quando você faz o trabalho com dedicação, quando você se dedica, quando você faz com carinho, quando você faz com amor, quando você é honesto, todo o trabalho é digno, desde o lixeiro. Tem gente que não sabe, mas o lixeiro em Paris é bilíngue. Em Paris eu não falava uma palavra, o lixeiro acabou comigo. Fui perguntar pra ele onde era uma rua, ele... Em qual língua você quer que eu fale pra você? Eu falei, ui, amor, tá bom. Então assim, cara, trabalho é trabalho, trabalho te fortalece, trabalho te dignifica. Enfim, aí eu passei e eu precisava estar aqui, depois que eu fui pra fazer essa entrevista, em 2 meses. Como? Não tinha grana, né? Aí eu falei, quer saber? Vou vender tudo que eu tenho e tudo que eu tinha era a casa que eu construí e minhas roupas, uma bicicleta ergométrica, um transporte, computador. Nem móveis eu tinha, porque a minha casa, quando eu fiz tudo de alvenaria, então não existe móveis lá, é tudo... Só tem colchão, essas coisas, mas não tem armário, nada, é tudo de cimento. Aí eu vendi tudo que eu tinha de mais valioso, né? E que nessas muitas pessoas escreveram aqui que, nossa, se o patrimônio dela todo é esse de 8 mil reais, porque até isso saiu, né? Que eu vendi tudo e tudo que eu tinha valia 8 mil reais, então, nossa, mentirosa que ela é, né? Porque ela é famosa. Famosa é rica, né? Pessoa famosa é rica. Então, ela tá mentindo. Não pode ser isso. Mas não, na verdade, o que eu consegui, porque aí eu fiz um bazar de garagem, peguei tudo que eu tinha de mais valioso e pus ali roupas legais, bolsas, enfim, computador, que eu falei, mais pra frente compro outro, que eu nunca fui apegada. Aí eu vendi tudo, consegui 6 mil reais. Não foi 8 mil, acho que foi 8.500 que colocaram aí numa das reportagens. 6 mil reais, que me rendeu na época $1.000. Que eu converti, comprei dólar, deu $1.000. E aí eu precisava da passagem, então um amigo meu me emprestou o cartão de crédito dele. E aí ele comprou a passagem pra mim e eu fui pagando aos pouquinhos pra ele. Porque por causa da pandemia, eu acabei ficando muito endividada, porque eu tinha acabado de construir minha casa e a última parcela dos cartões de crédito iam cair. E eu não tinha grana. Não tinha grana pra pagar. Enfim, se vocês puxarem a capivara no Brasil, eu tô devendo pra Deus e todo mundo. Mas não me envergonhe, porque
Muita gente ficou assim, muita. Enfim, bora pros Estados Unidos, sozinha, né? Minha mãe, coitada, minha mãe e meu pai. Eu tenho uma família maravilhosa que super me apoia. E me apoiaram esses amigos. Aí eu não fui com $1.000, eu fui com $2.000, porque eu tinha mais uma amiga que chama Erika Marquez, que me deu mais $1.000, falou, vai lá, vai atrás do seu sonho. E vim com $2.000 pros Estados Unidos. E nessa época eu fui pra Nova York. Para e pensa. Quem conhece um pouco a vida aqui nos Estados Unidos sabe que $2.000 em Nova York é nada. Mas boa, vamos lá. Vamos lá e vamos ver qual é. Tem gente que vai com menos até, né? Bora lá, Simone, você é corajosa, vai. E você tem o principal, você tem o que todo mundo quer, que é o documento, né? Todo mundo falava pra mim, com documento é mais fácil, né? Com documento você tem mais possibilidades, tem mais, né? Tem mais facilidades, né? E eu já tava me achando, caramba, como eu sou abençoada. Consegui um green card sem precisar casar com ninguém. Fruto do meu trabalho, né? Do meu currículo. E eu, lá no Brasil, eu já comecei a visitar uns sites de emprego aqui. E fui procurando trabalho, né? Falando que eu era professora de dança, procurando trabalho em academia. Consegui trabalho em 2 academias. Então, eu entrei nos Estados Unidos dando aula para criança de teatro musical de 6 a 8 anos de idade, mais ou menos, sem falar uma palavra de inglês. Mas o meu currículo era muito bom, então as pessoas acreditavam que eu ia arrasar, né, nas aulas. E eu arrasei mesmo, porque eu dei aula em academia normal, eu dei aula em Nova York em escola pública, que é muito difícil de entrar, porque eu entrei por conta do meu currículo, eu desbanquei Americanas, né? Eu dava aula numa instituição que chamava Imogen Roche, alguma coisa assim, não sei se estou falando certo. E era uma instituição que fazia os after schools aqui, né? Que são as aulas depois do horário normal de aula. E nesses after schools eles colocam dança, porque as escolas públicas aqui tem de tudo. Dança, teatro, informática, música, artes marciais, de tudo um pouco. Aí eles me fizeram uma entrevista comigo. Eu fui lá fazer uma entrevista em inglês, pessoalmente. Ai, que vergonha, mas eu não sei o que eles viram em mim, que eles me contrataram. Então eu dava aula de teatro musical para criança em escola pública em Nova York. E com $2.000, só isso não ia rolar para eu poder pagar os lugares que eu morei lá, né? Porque assim, eu morei em um ano, eu mudei acho que umas 20 vezes. Porque era muito caro. Eu morei em lugares que era assim, tipo, às vezes era um sofá que tinha uma cortina e cobravam $900. Eu tive a força e a ajuda de uma pessoa muito querida chamada Neinha, né? Que me ajudou muito. Aí eu morei muito tempo na casa dela sem pagar um tostão. Mas acreditem, a casa dela pegou fogo. Queimou a casa dela, mais 5 casas em volta. E as minhas coisas estavam todas. Eu perdi tudo. Tudo que eu tinha eu perdi nesse incêndio. A sorte que eu estava com a minha documentação. Então eu não perdi meu green card, não perdi meu passaporte, não perdi nada. Graças a Deus. Mas eu tava, tipo, roupa do corpo. Então, assim, gente, aconteceu muita coisa na minha vida aqui. Muita coisa. Eu trabalhei de professora de teatro musical em escola pública. Eu trabalhei de faxineira, sabe aonde? Na casa do filho do John Lennon. Eu trabalhei de faxineira na casa do Sean Lennon, que foi também uma história engraçadíssima.
durante um ano lá também. Até hoje a Corey, que é a secretária dele, me liga e fala: quando você vier pra cá, vem aqui. Fui faxineira na casa do filho do John Lennon. Ser faxineira aqui é incrível, uma profissão muito, muito valorizada aqui. Muito. Porque as pessoas não têm tempo pra nada aqui. Então, se você cuida delas, se você cuida das pessoas aqui, eles te valorizam muito. E uma faxineira aqui cuida da casa da pessoa, às vezes cuida até do filho da pessoa, cozinha, enfim. Eles tratam uma faxineira aqui muito bem. Claro, também já ouvi aqui nos comentários que tem faxineira que é narizinho em pé, que não sei o quê. Cada um é cada um, né? Cada um sabe a dor e a delícia da sua profissão. Mas a experiência que eu tive foi uma experiência incrível. É um trabalho muito digno, é um trabalho que dá dinheiro, que te sustenta. E às vezes uma faxineira aqui ganha melhor que um professor aí no Brasil. Acredite se quiser. Enfim, fui faxineira, trabalhei de garçonete, trabalhei de babá, eu trabalhava em catering, fazendo festas. Trabalhei que mais que eu trabalhei? Dog walker, que também dá uma grana bem legal. Você anda com os cachorros e às vezes cachorro aqui você tem que ter mais cuidado do que com criança, porque os animais aqui, as pessoas tratam como se fosse, né, uma coisa que às vezes é muito mais caro você ter um animal do que você ter um filho aqui, na maioria das vezes. Posso estar falando uma grande besteira, mas foi a experiência que eu tive. Cuidei de animal, cuidava de gato, enfim, que mais que eu fiz? Nossa, eu fiz tanta coisa. E eu tinha que ficar aqui, quando eu entrei nos Estados Unidos, pelo menos um ano, porque a minha advogada me aconselhou. Falou: olha, porque você ter um green card aqui não é um direito. Você ter um green card aqui é um privilégio. Os americanos dizem que é um privilégio você ter um green card aqui. Então, assim, o fato de você ter um green card aqui, eles podem a qualquer momento achar que você não tá dando importância pra isso e, né, não querer mais que você fique aqui. Tá tudo certo, é o país deles. Então, assim, você tem que valorizar muito o que você conquista aqui. Isso é muito legal. E eu sempre fui assim. Então, eu me identifico muito com os americanos nesse sentido. Porque o americano, ele tem muito essa coisa da meritocracia. Se você é bom no que você faz, se você mostra competência naquilo que você se prontifica a fazer, você trabalha, né? Seja no que for. Seja se você é pintor, se você é empregada, se você é dentista. Então, assim, se você é bom, você trabalha. Se você não é bom, você não trabalha. E aqui é isso. Então, se você comprova que você é bom naquilo que você faz, você vai se dar bem. E eu, sempre focada, sempre tudo que eu pegava pra fazer, eu queria ser, como eu sempre fui na vida, eu queria ser a melhor no que eu faço. Então, eu estudava, se eu não sabia, eu procurava me informar. E assim fui ficando. Tudo que aparecia pra eu fazer, eu fazia. E me informo, porque, por exemplo, limpeza aqui nos Estados Unidos não é igual no Brasil. Aqui tem um jeito diferente, porque as construções aqui são completamente diferentes das construções do Brasil, né? Então você não pode tem muitos lugares que você não pode jogar água no chão, e no Brasil faxina é aquela coisa, né? Você lava até o teto. Tinha que me formar, tinha que aprender, enfim. E isso me deixou chocada nos comentários, porque as pessoas acham que você ser faxineira aqui é vergonhoso. Não é. Enfim, aí trabalhei um ano em Nova York, tudo. E eram dias, assim, às vezes acontecia coisas muito incríveis. Às vezes aconteciam coisas terríveis. Eu fiquei doente e não tinha plano de saúde. Consegui apoio de amigos incríveis, como a Thalita, como o Bauses. Pessoas que eu nunca tinha visto na vida, porque conheciam o meu trabalho no Brasil, como aconteceu agora, e é por isso que eu tô aqui falando, porque muita gente que não me conhece tá me ajudando. E assim, cara, é foda, porque você fala, meu,
eu tinha que falar aqui, porque assim, às vezes a minha história é a história de muita gente que tá aqui, que foi o que eu vi aqui, entendeu? E as pessoas não entendem, as pessoas glamorizam a sua vida num grau assim, que você fala, cara, você não sabe nada da minha história, né? Você não sabe nada que eu vivi, que eu passei pra estar aqui. Eu não tinha que dar satisfação nenhuma, mas eu achei importante porque muita gente me escreveu falando, inclusive, nossa, me deu até um up agora, que legal que você, né, mostrou de verdade, né, o que tá acontecendo. E isso nem foi minha intenção, porque a minha intenção no meu post, como eu tô chegando aqui agora, eu não conheço ninguém, eu preciso conhecer pessoas, né, eu preciso fazer o meu networking, né, falar, ó, eu sou atriz, sou cantora, bababá, adoraria trabalhar com isso aqui, mas se você estiver precisando de alguma coisa, eu preciso pagar as minhas contas aqui, então eu preciso fazer dinheiro, então eu também lavo, eu passo, eu cozinho, eu cuido da sua filha, eu cuido do seu cachorro. Então, assim, o meu interesse no meu post foi assim, se você conhece alguém que precisa de alguém, pode falar que eu tô aqui, que eu tô precisando trabalhar. Porque eu realmente, agora, nesse momento, o meu foco aqui, assim como foi sempre quando eu vim para os Estados Unidos, é realmente trabalhar na minha área. É cantar, é dançar, é interpretar, porque eu tô com vou fazer 48 agora dia 13. Eu acho que eu dou um caldo ainda, né? E eu fiquei, desde a pandemia até agora, sem nenhum convite de trabalho no meu país. Nenhum. E olha que assim, depois que passou a pandemia, que eu tava nos Estados Unidos, depois desse um ano, eu falei, ai, vou embora, né? Vou ver minha família, porque agora, como eu tenho essa possibilidade de voltar, eu vou lá ficar um tempinho com eles, depois eu volto de novo, começo do zero de novo, vamos lá. Porque em Nova York eu sempre aluguei quarto, eu não tinha minha casa ainda, né? Porque lá é muito caro pra morar. Então, assim, eu trabalhava pra pagar também a minha sobrevivência lá. E eu conseguia viver dignamente, conseguia assistir os espetáculos que eu queria assistir, conseguir fazer cursos, que coisa que aqui no Brasil é muito... Que coisa lá, aqui no Brasil é ótimo. Que lá no Brasil, aí no Brasil, às vezes você não tem condição, né, de fazer um curso nem nada, porque você trabalha pra pagar a conta. Enfim, aí eu fiquei um ano, esse tempo todo aí, eu entrei em contato com produtores, eu tentei participar me coloquei à disposição, né, porque eu tinha muito contato com diretores, né, com produtores de elenco, né. Logo após a pandemia, logo que abriu, né, a possibilidade de voltar a trabalhar, eu escrevi pra todo mundo, falou, gente, tô aqui, se precisar de mim, pode me chamar pra trabalhar. E, enfim, eu tô precisando trabalhar, igual eu fiz, né, só não foi na rede social, foi privado, né. Ninguém me respondeu. Ninguém. Só uma pessoa me respondeu, que foi o Silvio de Abreu. Mesmo assim, o Silvio nem tava mais na Globo, eu acho. E ele me mandou um e-mail muito querido, ele falou, Simone, nossa, eu tô tão feliz que você tá aí, né, em Nova York, porque eu sei que você gosta de musical, né, e aí a terra dos musicais, porque Nova York era o meu lugar no mundo, né, e eu vivi a dor e a delícia, porque eu falei, nossa, eu tô no meu lugar no mundo, mas tô ralando, sofrendo pra caramba, né, pra ficar aqui, mas tudo é aprendizado, e a cabeça do artista é assim, quando você tá na dificuldade, eu pelo menos, né, eu pensava assim, nossa, eu vou ter muito material pros meus personagens agora, porque vou ter muita vivência, né? E aí ele falou, nossa, tô tão feliz que você tá aí, continua batalhando, porque aqui no Brasil tá muito difícil, tá? Depois da pandemia tá bem complicado, então eu te aconselho a ficar aí, vai correndo atrás, e se surgir qualquer coisa aqui, eu falo com você também, bababá. Foi o único que me respondeu, o único. Eu mandava material para as audições e fazer teatro musical no Brasil também agora, apesar de eu ser conhecida no teatro musical, é muito difícil porque já tem os seus núcleos, né? Já tem os seus nichos, o que é legal, porque quando você trabalha numa companhia, você tem confiança nas pessoas com quem você trabalha, né? Então os diretores e os produtores preferem trabalhar com as pessoas que eles confiam, né? Com as pessoas que eles estão acostumados. Então aí fica difícil você furar a bolha e entrar num que eles chamam aí de panelinha, né? Numa panelinha, né? Eu já tive a minha panelinha aí também, mas eu sempre fui muito
Eu nunca fui muito de lobby, assim, de implorar pra trabalhar, porque nesse ponto eu sou como os americanos. Eu acho que se a pessoa quer trabalhar comigo, ela tem que trabalhar comigo porque ela gosta do que eu faço, não porque eu vou lá e puxo o saco dela e falo, oi amigo, tudo bem? Me chama pra trabalhar. Então, aí no Brasil isso é muito diferente, porque aí, infelizmente, a gente tem o etarismo, a gente tem essa coisa de, você precisa ter milhões. Eu perdi protagonista de novela porque eu não tinha milhões de seguidores no meu Instagram. E eu nunca fui muito de Instagram, nunca, nem de rede social, nem nada, o que é ruim pra mim na minha profissão, porque, entre aspas, né? Se eu quiser seguir o sistema, eu tenho que ser assim. Nunca fui muito seguir sistema. Então, assim, são escolhas que eu fiz pra minha vida. Eu sabia que a minha caminhada ia ser mais difícil por ser assim. Mas ok, eu tenho os meus valores e passar por cima dos meus valores é a mesma coisa que você chegar pra mim e falar assim, olha, pra você não passar fome, você vai ter que matar. Eu prefiro passar fome, entendeu? Então assim, pra você conseguir um trabalho, você vai ter que fazer um vídeo que viraliza, porque as pessoas vão te enxergar. E há bem pouco tempo atrás aconteceu isso comigo. Eu tava na minha casa, porque eu sempre limpei a minha casa, nunca tive empregada doméstica. E eu tava com a minha mãe falou, Simone, você não quer subir lá na Claraboia pra limpar o vidro, né? Eu falei, mãe, filma aí. Porque eu ia mandar o vídeo pra um amigo meu, né? Que a gente brinca muito, né, o Adenis. Eu ia mandar o vídeo pra ele pra falar igual TV Fama, né? Aí eu comecei a explicar, falei, atriz global, ganha vida limpando telhados em Ribeirão Preto. Esse vídeo, gente, eu nem ia postar, né? Aí eu virei pra minha mãe, porque a gente sempre conversava sobre isso. Porque assim, até essa semana, eu já nem era mais famosa, que ninguém nem lembrava de mim, né? Eu tinha essa coisa do meu Instagram aqui, converso com as pessoas que me chamam aqui, que gostam do meu trabalho, mas é isso. Se vocês entrarem no meu Instagram, eu não uso pra ganhar dinheiro, não uso pra nada. Eu tenho preguiça de rede social, muito assim. Isso é um grande problema meu. E aí eu peguei e falei, mãe, quer prestar atenção que eu vou postar esse vídeo? Eu vou postar esse vídeo no Instagram, vou ganhar um monte de seguidor. Eu ganhei eu tinha acho que eu tinha cento e poucos, 130 mil seguidores, 129 mil, uma coisa assim. Quando eu postei o vídeo de eu limpando o telhado da minha casa, falei, você quer ver que eu vou ganhar um monte de seguidor? Eu postei o vídeo, eu ganhei mais ou menos uns 18 mil seguidores em 2 dias. E aí eu falo, minha mãe, eu falei, tá vendo, mãe, é isso que aqui no Brasil vende. As pessoas gostam, né, de saber da vida das pessoas e como elas estão, que não sei o que, bababá. Mas o meu lance é outro, meu lance é cantar, dançar, interpretar. E nem sempre isso vende aqui, né? E eu acho que isso vende mais lá. Então eu tenho que voltar pra lá, mãe. Eu preciso ficar lá, eu preciso correr atrás do que eu gosto, bababá. E fui, porque se eu precisar fazer isso, subir no telhado de novo, pra ganhar mais seguidor, pra poder ter o pré-requisito pra ser chamada pra trabalhar, porque hoje isso é um pré-requisito, eu tô ferrada, né? Então eu prefiro ir lá fora e trabalhar às vezes com o que eu não gosto pra me sustentar do que me sujeitar a isso aqui. Enfim, tô falando isso tudo por quê? Porque depois de tudo, muita gente querendo saber o porquê que eu tô aqui. Eu tô aqui porque eu quero trabalhar, seja no que for. Eu tenho um sonho, mas é um sonho assim, que eu adoro, né? Eu adoro cantar. Já fiz muita coisa. Meu sonho é cantar na Disney, trabalhar na Disney. Eu estou aqui, eu estou aplicando para várias audições aqui. Já apliquei para Disney, já apliquei para Universal, já apliquei para SeaWorld. Enfim, eu não tenho inglês fluente, eu entendo muito bem o inglês.
Eu falo muito melhor do que... Porque quando eu tava em Nova York, um pouco antes de ir embora, foi a única vez que eu trabalhei com o que eu realmente sabia fazer. Porque eu fiz um teste para um musical que chamava The Lost Colony, com o Jeff Whitney. E aí eu passei nesse teste e fui fazer um musical em North Carolina. Então, assim, quando eu fui, eu falei, nossa, primeira conquista, né? Eu vou fazer um musical nos Estados Unidos. E foi muito legal, porque foi o único momento que eu convivi realmente com os americanos. E aí, meu inglês deu um up, porque você tem que falar, né? Você tem que exercitar. Então, assim, eu não tenho inglês fluente, mas eu me comunico muito bem. Eu canto muito em inglês, então isso é bom. Às vezes eu ia fazer audição para navio, eu cantava, e quando eu chegava para conversar com os diretores, eles ficavam, como assim você canta tão bem inglês e não fala, né? Eu falei, não, mas eu vou conseguir. Eu ia nas audições porque para mim era importante, porque você saber como funciona, né? É igualzinho no Brasil. Não tem nem o pão nem o que tirar. Só é em inglês. E pra mim era mais difícil por causa da língua. Mas, porque aí no Brasil a gente tem muita gente boa, a gente tem muita produção boa. Mas infelizmente eu não faço mais parte dessa bolha, porque eu mando currículo para as audições, nem me chamam para audicionar mais, mas tá tudo certo, né? Eu acho que ninguém tem instituição filantrópica, né, para querer ajudar, né? Mas enfim, porque eu acho que quando você trabalha para alguém, você não tá essa pessoa não tá fazendo um favor pra você, né? Você tá retribuindo com o seu talento, retribuindo com aquilo que a pessoa tá procurando, né? Então, eu acho que o meu talento não tava fazendo muita falta aí. Porque tem muita gente talentosa no Brasil também, tem muita gente que sobrevive da arte aí, e eu fico muito feliz. Esses dias eu tô acompanhando muito o meu agente, o Marcos Montenegro, que ele lançou uma campanha sobre o etarismo, né? Sobre os veteranos na TV. E, cara, é muito bom, né? Você saber, eu fiquei feliz porque a Globo começou a pensar melhor depois que a Malu Mader fez a novela lá, então eles estão começando a repensar de colocar mais veteranos. Isso fez meu dia muito mais feliz, porque eu aprendi muito com eles. Muito, 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 muito. E daqui a pouquinho eu quero ser uma dessas que ensina também, né? Essas pessoas que estão começando. Enfim, e eu vim aqui, né, fazer essa live imensa, porque eu tava precisando muito falar, porque tá saindo tanta coisa absurda, assim, a respeito, que as pessoas acham que você tá aqui, que você tá passando fome, que você não sei o quê. Eu não estou passando fome, graças a Deus, eu tenho família, e se tudo der errado, eu tenho possibilidade de voltar pra minha casa, né? Voltar pro Brasil e fazer qualquer coisa no Brasil pra me sustentar, não tenho problema nenhum com isso, nunca tive problema de trabalhar com o que tá fora do meu ofício. Fico muito, muito tocada com a quantidade de ajuda que eu recebi, e é realmente disso que eu tô precisando agora. Eu tô precisando trabalhar, porque dessa vez eu vim com 1.500, vim com um pouco menos. E eu tive um amigo que me ajudou nesse começo, deixou eu ficar aqui na casa dele sem pagar, né, o primeiro mês. Conheci também pessoas incríveis que eu nunca tinha visto, que foi a Luziana, o seu Silvio, que estão aqui me acolhendo, me ajudando, né, me ajudando a conhecer pessoas, pra essas pessoas saberem que eu tô... E é muito louco, porque olha que coisa... Que coisa engraçada, porque às vezes as pessoas ficam receosas de me dar um trabalho menor, porque eu já fui famosa. Eu falo, não, gente, não tem essa não. Eu preciso comprar meu carro aqui, porque sem carro na Flórida você não faz absolutamente nada. E se eu precisar me virar com ônibus, me viro com ônibus, não tem o menor problema. Se tá aí pra usar, é pra ser usado. Então, assim, eu tô aqui batalhando de verdade. Porque é esse meu momento agora.
Ai, depois que ela fizer isso, todo mundo vai chamar ela pra trabalhar, porque vai ficar com dó. Se for por dó, se for por... eu não posso fazer nada, né? E assim, eu não trabalho só pelo dinheiro. Eu preciso fazer o que eu amo. E eu amo ser artista. Eu amo dar aula. Eu amo ensinar, né? Eu amo cantar, eu amo dançar, eu amo interpretar. E se pra eu fazer o que eu amo, eu tenho que fazer outras coisas, não tem o menor problema. Eu só não quero desistir. Eu só não quero fazer mal a ninguém, né? Porque eu venho de uma família que eu tenho uma educação muito boa. Meu pai e minha mãe me ensinaram valores incríveis. E eu não preciso passar por cima de ninguém para alcançar os meus objetivos. E é isso que eu vou fazer até quando eu aguentar. E obrigada quem se disponibilizou um tempinho, assim, me escreveu. Nossa, vocês não têm noção, gente. Eu tô até aqui fazendo isso porque, assim, vai ter hora que eu não vou conseguir nem responder. Porque as pessoas estão me ajudando muito. Estão me escrevendo, estão me oferecendo. Daqui a pouco vão falar assim, eu ofereci trabalho pra ela, ela não quis. É porque estão oferecendo tanta coisa que eu acho que eu não vou ter tempo nem de trabalhar. Porque tá acontecendo muita coisa. Mas o meu objetivo aqui, eu tô fazendo audições, né? Já fiz 2. Já fiz audição pra Disney e pra Universal. Já fui chamada pra callback. 2ª e 4ª agora eu tenho 2 callbacks. Então assim, mas não é porque eu tenho callback que eu não posso não trabalhar. Porque audição é loteria, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Às vezes você passa, às vezes você não passa. Então assim, eu não posso falar, me chamaram pro callback nos parques, então não vou aceitar trabalho nenhum. Não é assim que funciona aqui, né? Então é isso que eu estou precisando no momento, porque apesar de toda a ajuda, de todas as dicas, eu ainda não consegui um trabalho que eu pudesse poder, por exemplo, fazer um financiamento de um carro aqui, porque eu sou muito pé no chão. Eu não sou daquelas pessoas que, como algumas disseram aqui também, né, nos comentários, mas o custo de vida dela é muito alto. Não. Eu quero ter dignidade, né? Então eu tô aqui em busca da minha dignidade. Aí tem gente falando que é pra eu ficar postando meu dia a dia. Olha, eu até posso fazer isso, mas nem tá muito interessante agora meu dia a dia, porque eu tô fazendo tudo online. As audições que eu aplico aqui são audições online, né? Porque você precisa entrar através dos sites, colocar o seu perfil lá, colocar suas informações, né? Então tudo não é rápido, né? Aqui tem um tempo, leva um tempo, não é? E eu não tenho padrinhos aqui, né? Não tenho gente que me coloca lá. E eu não quero isso, né? Eu quero provar que eu sou boa no que eu faço. Então eu tô audicionando. Se Deus quiser, eu vou realizar esse sonho. Eu vou trabalhar num dos parques. Se for no da Disney, melhor ainda, né? Porque, nossa, eu sempre cantei Disney. O último espetáculo que eu fiz no Brasil chamava Princesas e Vilões, né? Eu adoro, enfim. Eu sou uma véia com a cabeça de criança. E o que eu preciso agora realmente é trabalhar pra me sustentar aqui até acontecer alguma coisa. Tem gente me oferecendo pra ser... pra mudar de profissão. Eu não quero mudar de profissão. Eu prefiro capengar sendo artista do que mudar de profissão. Porque é o que eu amo. E eu acho que se a gente só trabalha por dinheiro, não vale a pena, né? Não é legal. Eu tô aqui longe da minha família, eu tô longe dos meus amigos. Eu não quero perder, né, o meu status, porque é uma coisa muito difícil de conseguir. Então, enquanto eu puder, eu vou ficar aqui. E é isso, gente. Nossa, desculpa, né, ter
ficar esse tempão falando da minha vida, tudo, mas eu queria que vocês conhecessem o que realmente é verdade, né? O que realmente é a Simone, o que realmente eu sou uma pessoa guerreiraça, entendeu? E eu queria muito agradecer mesmo, de coração, quem tá me ajudando, né? Porque meu WhatsApp não para. Eu até brinquei, eu falei, alguma hora vai aparecer, porque como eu falei, tá tendo muita ajuda, mas eu ainda não consegui nada de concreto. Mas vai rolar. E me desculpa se eu não consegui falar com todo mundo que me chama, que fala, mas eu tô fazendo isso aqui porque eu não quero mais ficar dando entrevista, ficar respondendo as mesmas perguntas, porque as pessoas me mandam as mesmas perguntas. Não sei se eles ficam esperando que eu fale uma coisinha pra poder distorcer de uma maneira, né? Então, assim, se vocês quiserem postar alguma coisa ao meu respeito, eu vou deixar essa live disponibilizada aqui. Essa é a minha história. Essa é a minha história, essa sou eu, né? E eu vou ter ainda muita história pra contar, porque vou fazer 48 anos ainda, acho que eu ainda dou um caldo. E tô aqui em Orlando, né? Eu tô aqui na região do Metro-Oeste. Daqui a pouco eu vou ter que me mudar de novo, porque uma outra amiga vai me acolher na casa dela, que eu consegui através de uma amiga, que eu fiz esse post, né? Então esse post foi muito bom por causa disso. Realmente a minha meta foi atingida, porque eu queria conhecer pessoas aqui. E eu, nossa, descobri que tem tanta gente que eu conheço, que conhece alguém que tá aqui. E tô fazendo o meu network aqui. E é isso que eu queria, né? E aí eu vou pra casa de uma outra pessoa, não vou morar numa mansão, né? Não tô aqui pedindo emprego porque eu quero usar o dinheiro de ninguém pra ter uma vida de dondoca aqui. Isso não é verdade. Eu tô aqui pra dar uma vida melhor pra minha família que tá lá, morrendo de saudade de mim, no Brasil. Tô com saudade da minha cachorra, a Bufa, da minha irmã, né? Dos meus sobrinhos. Se Deus quiser, um dia eu vou trazer eles pra cá. Minha mãe tem medo de avião, não sei se ela vem, não. Mas se Deus quiser, vou me estabelecer aqui pra poder recebê-los dignamente. E é isso, tá? Então, quem quiser qualquer informação a respeito da minha vida, a minha vida é essa, tá bom? E muito, muito obrigada. Muito obrigada a cada um que tá tentando me ajudar aqui. Nossa, não sei nem como agradecer. Nem como. E eu quero numa próxima live, que eu não sei quando eu vou fazer, porque como eu falei, não tenho paciência, poder chegar aqui e contar pra vocês que deu tudo certo, né? Que eu tô trabalhando onde eu quero, que eu tô estabelecida, que eu tenho meu carro. Enfim, é isso. Um beijo. E você que tá aí, né, que tá me escrevendo, que tá falando, eu também tô na mesma situação, cara. Um dia depois do outro. Um dia depois do outro. Com muita fé, né? E quando você faz as coisas corretamente, quando você faz as coisas com amor, com carinho, pode demorar um pouquinho, mas no fim dá tudo certo. Ou não dá, né? Então, a minha mãe fala que quando não dá certo é livramento. Então não era pra ser. Então pensa assim, porque o que é pra ser seu, né? O que é pra ser, o que é pra te fazer feliz, o que é pra ser de verdade pra você, o que é, já tá tudo, né? Deus tem um propósito pra cada um. Então, e na minha vida ele sempre me colocou no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Eu até essa semana ninguém lembrava que eu existia. Meu Deus, agora eu voltei a ser famosa. Tô famosa de novo. Tava até brincando com a minha mãe e falei, nossa senhora, e aí? Então assim, se foi preciso isso para que as pessoas me notassem novamente, essa é a minha história. Então, para quem quiser trabalhar comigo, vai encontrar esse ser humano. E como eu disse, eu tô disposta a trabalhar aqui, precisando.
E um beijo pra vocês, gente. Um beijo. Nunca desistam dos sonhos de vocês. Ai. Como desliga isso? Olha lá, tá vendo? A pessoa é muito ruim.